Assista agora Momento Saúde. Apoio Cultural. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama. Olá, o programa Momento Saúde está começando e seja bem-vindo a mais um programa. E antes, eu quero dar um recadinho para você. Você está procurando uma empresa que cuida da saúde de quem você ama? Ou conhece alguém que esteja procurando? Veja só esse recado. Olá, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar. Você está procurando uma empresa que trata e cuida da saúde, proporcionando bem-estar, conforto a quem você ama? A RP Assistencial tem a solução. É composta por uma equipe profissional, experiente e capacitado, com registro ativo nos conselhos de classe, competente à área de atuação profissional, prestando aquele atendimento humanizado e ético a todos os usuários. A RP Assistencial tem como foco principal os cuidados inerentes aos seus usuários, independente do grau de complexidade apresentada. Temos o objetivo de acolher, tratar e preservar a saúde e bem-estar de nossos pacientes, trazendo autonomia, a tranquilidade ao paciente e seus familiares. A RP Assistencial tem o prazer de contribuir nos cuidados de quem você ama. RP Assistencial, cuidando de quem você ama. O Momento Saúde está começando e eu queria falar para vocês que foi encerrado a promoção do Momento Saúde interagindo com você. Eu quero agradecer a todos que mandaram foto, enviaram fotos, selfies da sua casa, mostrando o televisor quando estava passando o Momento Saúde. Esta interação, esse carinho pelo programa. Eu quero agradecer a cada um de vocês de cidades diferentes e que tiveram a oportunidade de estar interagindo aí com o programa Momento Saúde e espero que vocês estejam gostando do Momento Saúde, toda sexta-feira, 7h30 com um tema diferente. Então, eu quero agradecer muito mesmo a todos vocês. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e vamos fazer 2 episódios desse tema, que é um assunto que estende muito. Nós vamos falar do autismo. Ao meu lado aqui está a psicóloga clínica Vera Lúcia Araújo Ferreira. Vera, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Sei que a correria do dia a dia não deixa a gente, às vezes, reunir aí para esclarecer de um tema muito importante que é o autismo. Então, muito obrigado mesmo, tá? Por você ter aceitado o meu convite. Tudo bem com você? Tudo bem, Renato. Obrigada a você pelo convite. O autismo, também conhecido como TEA, que é o transtorno espectro autista, ele é uma condição que afeta a parte neurológica e a parte de desenvolvimento da pessoa. A pessoa com essa condição, ela não consegue se comunicar,
e nem interagir de forma esperada. Como é feito o diagnóstico do autismo? O diagnóstico do autista, ele é feito através de uma avaliação, né? Essa avaliação, ela não é assim, você não tira as conclusões na primeira consulta. Sim. É recomendável que você tenha mais pessoas participando dessa avaliação por uma equipe multidisciplinar, como o terapeuta comportamental, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o neuropsicólogo e o médico especializado. No caso, o médico seria o neurologista ou tem uma especialização própria para isso? Tem uma exclusiva. Isso, tem a especialização própria para isso. Então, nós temos os psiquiatras que se especializam, os neurologistas e os pediatras também. É uma equipe multiprofissional ali acompanhando. Exatamente. Mas lembrando que é assim, olha, na atenção primária, nós não temos especialistas, nós não temos profissionais capacitados para o diagnóstico. No caso, você fala na região ou é uma... não tem isso... Você fala nível nacional? Isso, em nível nacional. Infelizmente, não temos essa capacitação. Ainda não tem muitos profissionais da área. Muito bem. Ô Vera, quando os pais percebem, porque é através do comportamento daquela criança, do desenvolvimento, às vezes atrasado, para desenvolver alguma, seja fala ou seja outros fatores, né, da criança, os pais suspeitam dessa dificuldade aí de desenvolvimento. A quem procurar, no caso? É um psicólogo, por enquanto, vamos supor, né, eu vou criar uma situação aqui dos pais que têm o seu primeiro filho e eles percebem que não está desenvolvendo como as outras crianças comuns dentro daquela certa idade, né, da faixa etária. No caso, quando essa criança, os pais percebem que tem alguma coisa, né, que está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, a quem ela deve procurar primeiro? É um psicólogo? É um clínico? Para estar avaliando. No momento, eles não sabem que é autista, né? Eles só perceberam um comportamento atípico de uma criança comum. No caso, seria um psicólogo. Uhum. Olha só, em primeiro lugar, não se deve fazer comparações, né? Sim. De um filho para o outro, de um paciente para o outro. E, sim, procurar um especialista na área. E lembrando que a atenção primária, né, que também quando vai no particular, que é o clínico geral, geralmente eles não estão qualificados, né, não estão capacitados para o diagnóstico. Então, sim, procurar o especialista. O especialista, no caso, poderia ser um terapeuta? Geralmente chega no psicólogo primeiro para fazer a avaliação. Porque o psicólogo vai ter aquela... vai conduzir, como você disse, né? O que fazer, né? Isso. Conversar com os pais e também você tá tratando aí no caso da criança, para você chegando a não vou falar suspeito, um diagnóstico assim que possa estar encaminhando para outros profissionais, no caso. Isso, geralmente acontece do comportamento da criança, os pais procurarem um terapeuta comportamental. E aí nós temos, né, geralmente temos essa capacitação, né, para estar avaliando. Temos as testagens que podem ser feitas. Esse terapeuta comportamental, todo psicólogo tem ou um psicólogo que é especializado no comportamento?
Não são todos os psicólogos que têm essa especialização. Sim, eu estou perguntando assim porque os pais, né, nós somos leigos, a gente vai procurar um psicólogo. Mas aí o psicólogo que não tem essa especialidade, né, comportamental, ele deve encaminhar então para um outro terapeuta comportamental. Exatamente. Sim. Ô Vera, cite os fatores que caracterizam o autismo. Diante, né, vamos voltar aqui da situação que eu apresentei dos pais que tá atento e preocupado com o desenvolvimento devagar do filho, às vezes não desenvolve. Então, qual seria comportamento, qual seria o retardamento de algum aprendizado, qual seria assim, um comportamento que caracteriza o autismo? Olha, as características do autismo, elas geralmente elas são bem claras. Igual você falou uma parte assim do retardo no aprendizado. Muitas vezes o diagnóstico errado pode levar assim, ao profissional afirmar que aquilo ali é o autismo, sem a avaliação, sem as testagens. Que isso aí pode ser um fator de uma outra coisa. A dislexia, o TDAH, sim, pode ser. Mas o que diferencia o autista, né, é a dificuldade de comunicação, é a dificuldade na interação social, a dificuldade na comunicação, o comportamento estereotipado, a sensibilidade sensorial. Ô Vera, no caso, então, o autismo tem vários níveis, graus. Tem uns que é níveis leves, que não dá nem para perceber, e tem uns que é o nível médio, igual você falou aí, a dificuldade, né, de relação, de socialização, e tem uns que é um nível mais grave, assim, vamos dizer. São quantos os níveis assim e como trabalhar acima desses níveis? Qual que é a orientação que você dá para os pais que têm, né, não só os pais, mas às vezes tem tio que é autista, né? Qual é a orientação que você dá aí, a questão disso? Porque eu conheço pessoas que têm autista que é nível leve, que não dá para a gente perceber, e tem uns que a gente percebe só de olhar. Isso. Tem vários níveis, não é isso? Isso, Renato. É o nível leve, moderado e o severo. Severo. Que, na verdade, são o nível 1, 2 e 3, né? Que são denominados. Sim. Nível 1, 2 e 3. E o leve, você observa mais essa parte da criança, com dificuldade de comunicação, dificuldade na interação social e também os movimentos, né, aquela coisa repetitiva. Aí quando vai para o moderado, aí potencializa mais. A criança tem mais dificuldade para comunicação, para interação. Ela depende muito dos cuidados, né? Sim. Da outra pessoa para estar dando conta das pequenas coisas no dia a dia. É o médio. É o médio. E já no severo, a criança, geralmente, né, não a criança, mas também a pessoa, né, o indivíduo, sim, ele é totalmente dependente, né, do cuidador, ele precisa muito de estímulos, tanto familiar quanto dos profissionais, que nós já falamos, né? Então, acompanhamento, assim, permanente de profissionais. Exatamente. Além da família, né, tá ajudando, e dos profissionais também. Exatamente. E a pessoa, a gente fala criança aqui, mas depois a gente vai conversar sobre isso, mas a pessoa que é autismo, que é nível, assim, sem perceber, né, no grau 1, igual você falou aí, ele pode desenvolver para o 2º grau e até 3º, se não tratar, ou ele permanece no grau 1? Se essa criança não, né, que vai começar pela infância, não receber os estímulos, né, adequados, ela pode, sim, ficar atrasada, mas não pula
né, de nível. Sim. Um caso específico, um caso bacana que a gente tem para dar exemplo aqui é da Letícia Sabatella, aquela atriz que descobriu o autismo com quase ou com 50 anos de idade. Sim. Então, quer dizer que o grau leve dela não passou para o segundo, grau. né? E mesmo ela desconhecendo a enfermidade. Então, né? assim, Mesmo ela conhecendo essa condição dela. Então, no caso, assim, ela não progride o autismo, ela continua ali, porém, mais o acompanhamento mesmo, né, para tá cuidando, né, dessa pessoa, dessa criança. Isso, e assim, quando criança, né, que os pais percebem, que procura a terapia, isso é muito importante, porque o cérebro da criança, o desenvolvimento, a plasticidade cerebral, ela é mais intensa na infância, né? Nesses primeiros anos de vida. Então, assim, há grandes chances, né? De não ir para o segundo, né? Nível. Sim. Você falou aí, citou essa pessoa aí, eu não sei se você já viu o filho do Mion no programa dele. Qual grau que seria o dele? É o 3. O grau 3. Grau 3. Ali você precisa de um acompanhamento. Isso, mas e o Romeu, né, que é o nome do rapaz, você observa assim, que ele tem, né, toda uma equipe, né, por trás da educação dele, o pai abraçou a causa e assim, tipo, tenta divulgar o máximo possível e não tem vergonha nenhuma de mostrar o filho e as suas limitações, é muito importante. Isso é muito importante, os pais, né, não sentir vergonha, né, dos filhos que têm o autismo, muito pelo contrário, sentir orgulho que, né, é uma pessoa e muitas das vezes inteligentes também. Inteligentes. E até mesmo os inteligentes, né, que são aqueles com o QI mais elevado, até eles sofrem, como que se diz, preconceitos, né? E discriminação, porque nós, né, como sociedade, como profissionais, a gente não se prepara para esse público. Sim. Há muito poucos profissionais interessados, né? Infelizmente, né? No caso, vamos falar um pouquinho da hiperatividade, né? Porque tem autista que é hiperativo e tem uns que já é mais quieto, parece, né, que até fica isolado, e tem uns que é hiperativo. Hiperatividade tem alguma... Pode ser um sintoma, não vou falar sintoma porque não é uma doença, mas pode ser um fator também do autismo? Sim, Renato. O TDAH ele pode ser uma característica do autismo. Mas lembrando que uma condição ela é totalmente diferente uma da outra, né? O autismo com o TDAH. Mas quando há a criança com o TDAH, é bom investigar, que pode sim ser característica do autismo. Do autismo. Mesmo sendo, né, duas condições bem distintas uma da outra. Sim, é igual eu falei, tem aquela pessoa que tem autismo, mas que é mais a dele, que fica isolado. Tem diferenças, né? Não sei se é dos níveis, mas isso depende de cada pessoa também. Isso, é do indivíduo, né? Sim. É do meio que ele habita, é do estímulo que ele recebe, é como ele é aceito no meio que ele vive. Vera, como trabalhar para o autista ter uma vida normal e aceito na sociedade? Mas antes de você responder, eu vou dar um recadinho aqui, um recadinho para você que
Quer ter uma empresa que cuida da saúde de quem você ama? Veja só. Olá, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar. Você está procurando uma empresa que trata e cuida da saúde, proporcionando bem-estar, conforto a quem você ama? A RP Assistencial tem a solução. É composta por uma equipe profissional, experiente e capacitado, com registro ativo nos conselhos de classe, competente à área de atuação profissional, prestando aquele atendimento humanizado e ético a todos os usuários. A RP Assistencial tem como foco principal os cuidados inerentes aos seus usuários, independente do grau de complexidade apresentada. Temos o objetivo de acolher, tratar e preservar a saúde e bem-estar de nossos pacientes, trazendo autonomia, a tranquilidade ao paciente e seus familiares. A RP Assistencial tem o prazer de contribuir nos cuidados de quem você ama. RP Assistencial, cuidando de quem você ama. Voltando aqui, Vera, como trabalhar para o autista ter uma vida normal e aceito na sociedade? Como trabalhar isso? Renato, olha só. Primeiramente, né, foi diagnosticado, o médico fechou o laudo, procurar terapeutas, né? Sim. Igual eu já te falei, os profissionais capacitados para isso, a gente vai encontrar na terapia comportamental, no fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional, na neuropsicologia também, na neuropsicologia, para trabalhar, né, a reabilitação neuropsicológica. E aí você me pergunta assim, né, e o que eu faço para essa criança ser aceita na sociedade? Poxa, essa criança já tem tantas demandas, né? O cuidador tem tantas demandas, ela ainda tem que se preocupar e ser aceita na sociedade? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que nós, como sociedade, temos... Já está ultrapassado, né? Na verdade... É isso. Nós, como sociedade, nós temos que parar com esse pensamento, né, de parar com esse pensamento de capacitismo e pôr, assim, em prática as nossas políticas públicas, né, de inclusão. Sim, é muito importante isso, inclusive até famosos, né, igual a gente citou o Mion aí, o filho dele, tudo isso é muito importante também para as pessoas e os filhos das pessoas, saber a ensinar os filhos também. Ô Vera, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para um telespectador, Flávio Pereira Santos. Flávio, eu quero agradecer o carinho de você estar nos assistindo toda sexta-feira, 7h30 da noite. Um abração aí para vocês. Ele é do estado de Maryland, lá nos Estados Unidos, uma cidade perto de Washington, capital dos Estados Unidos. No estado de Maryland, Flávio Pereira Santos, e ele enviou uma pergunta aqui, como depois, né, como é feito o diagnóstico do autismo e qual a idade e quais recursos oferecidos para ajudar no desenvolvimento da criança? O diagnóstico, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Uhum. E o diagnóstico ele se dá depois que o psiquiatra ou o neuro ou o médico, né, capacitado junta aquelas avaliações e os testes. Avaliações de todos os profissionais Os profissionais é importante. Entendi. As avaliações. E pode sim, né? Existem testagem para crianças, né? Nas primeiras anos de vida já existe as testagens. Sim.
E o médico, nem sempre o médico, quando criança, o médico fecha de primeira o diagnóstico. Esses recursos aqui, ele está nos Estados Unidos, mas vamos falar aqui do Brasil. O governo aí tem esses recursos que oferece para ajudar no desenvolvimento da criança? Sim. Hoje em dia nós contamos com a PAS, né? Que sempre tem todas as estruturas para receber, né? Sim. Essas crianças que lá oferecem o tratamento, né? Com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional e pessoas especializadas ali. Especializadas nessa área, né? Sim. Mas existe sim o profissional que queira, né, se especializar nessa área. Existe bastante cursos oferecidos. Sim, e tem profissionais que estão interessados em capacitar nessa área, ou está faltando esses profissionais para estar capacitando nessa área? Quando falamos em SUS, sim, está faltando profissionais interessados. Sim, mas também pode ser também esse acompanhamento pode ser também particular em clínicas, para quem tem condições. Geralmente, né, eles são oferecidos no particular, né? Tem o ABA e várias, né, clínicas que oferecem os estímulos, né, os tratamentos adequados para esse público. Você falou dos APAES. APAES também é só o autismo ou tem o síndrome de Down, aquela pessoa que, né, ou criança ou adolescente que tem uma deficiência neurológica, ou síndrome de Down também, ou é exclusivamente para o autismo? Não, o APAE, ele atende, né, todo esse público, né? Esse público todo aí. Como você disse, que é a síndrome de Down, o retardo. Até quando falamos em retardo, o leve, moderado e grave, o APAE está preparado para receber esse público. Sim. Os deficientes. Autismo, síndrome de Down, retardo. Os retardos mentais, que vai do leve, moderado. Eles estão preparados, capacitados. Exatamente. E nível nacional, né? Isso é legal. Nacional. É interessante isso. Os transtornos mentais também. Os transtornos mentais. Exatamente. A gente vê muito nas APAES atendendo esse público, né? Quando é criança, porque geralmente o CAPS infantil, né? Ele lida com essas condições, né? Com os transtornos mentais, com autismo, a síndrome de Down. Ah, muito bem. A dislexia. Você falou da dislexia. O que é dislexia? A dislexia, ela é a condição da criança que não consegue, né? Formular o aprendizado. Ela não consegue aprender. Que é diferente do autismo. E tem um caso muito interessante que aconteceu com às vezes a pessoa pode confundir, que a pessoa leiga, né? É autismo, mas às vezes tem a dislexia. Isso, e um caso assim, que eu e a minha filha, né? A minha filha é mãe de gêmeas, nós vivenciamos, foi que a minha neta, uma das gêmeas, foi levada numa clínica psicológica, né? Com um psicólogo. E a psicóloga fez um teste na Lívia, uma coisa simples, que até hoje eu não sei como isso foi feito. E ela tinha que mandar um relatório para a escola, e mandou lá que a minha neta, ela era autista. E tinha, assim, um grau, já estava no grau... moderado? Leve. Do autismo. E a Juliana
assim, a princípio ficou sem entender muito, me ligou e aí eu disse a ela assim, Juliana, eu conheço a minha neta. A Lívia, ela não tem autismo. A gente... Porque o autismo, além dessa dificuldade de aprendizagem, mas tem outros fatores também. Exatamente. A dislexia é só esse fator. E aí eu falei assim, é bom investigarmos. Aí a Juliana levou a Lívia em um neurologista e lá eu pude ter certeza que o que a Lívia tinha não era autismo, ela tinha dislexia. E por ela não conseguir aprender, né, a ler, ela não conseguir formar as palavrinhas, não conseguir fazer os cálculos matemáticos, ela se desesperava, ela preferia não olhar no rosto do professor, ela preferia se isolar, Aí tem a questão emocional também, Exatamente. que isso pode... E aí os leigos, e até mesmo o profissional, né, olhou e já foi logo... Diagnosticando. Exatamente, é autismo. Quando ela chegou no neurologista, foi feita a testagem e ele descobriu a dislexia, começou logo o tratamento, né? Sim. E hoje ela está, não sei se pode falar, numa instituição que é o Kumon, está conseguindo assim o desenvolvimento bem bacana na aprendizagem e na comunicação também. Está sabendo se comunicar bem. Hoje ela sabe falar, né? Que ela não consegue ler. Ela está com quantos anos? 9 anos. 9 anos. Que ela não consegue ler, que se alguém pode ajudar ela, se pode esperar no tempo dela. É até bonito ver. E tem uma pessoa especializada para esse tipo de ensinamento? Ela consegue, tendo uma pessoa que saiba do problema dela, ela consegue desenvolver a leitura de uma pessoa mais especializada sobre o assunto, ou não, ou ela simplesmente assim não vai conseguir ler? Vai conseguir ler, como Sim. Ela já está conseguindo. É todo um trabalho, né? Todo trabalho. Sim. Mas só por ela ter dificuldades, né, de formular as palavras, Sim. Uma frase inteira, então ela, tem demora mais. Sim. E ela precisa, sim, também precisa do psicopedagogo, né? Sim. Para estar ajudando a tomar gosto pela leitura. O tratamento do autismo, ela pode ter medicações? Antes de você responder, eu vou dar uma pausa aí para falar da RP Assistencial. Olha o recadinho que tem para você. Olá, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar. Você está procurando uma empresa que trata e cuida da saúde, proporcionando bem-estar, conforto a quem você ama? A RP Assistencial tem a solução. É composta por uma equipe profissional, experiente e capacitado, com registro ativo nos conselhos de classe, competente à área de atuação profissional, prestando aquele atendimento humanizado e ético a todos os usuários. A RP Assistencial tem como foco principal os cuidados inerentes aos seus usuários, independente do grau de complexidade apresentada. Temos o objetivo de acolher, tratar e preservar a saúde e bem-estar de nossos pacientes, trazendo autonomia, a tranquilidade ao paciente e seus familiares. A RP Assistencial tem o prazer de contribuir nos cuidados de quem você ama. RP Assistencial, cuidando de quem você ama. Ô Vera, então, o autista, ele pode ter o tratamento através de medicações, dependendo da avaliação do psiquiatra, de equipes multiprofissionais, ou ele depende muito de cada pessoa, ou ele pode fazer um acompanhamento
com esses multiprofissionais, essa equipe, sem medicações? Olha, pode sim tratar o autismo sem as medicações, mas isso varia, que vai do grau, né, que essa criança tem, e isso é muito individual também, né, e é uma decisão que tem que ser tomada junto com o profissional e com o familiar. Se ele vai querer optar só pelas terapias, só pelos estímulos e muito amor para essa criança, muito cuidado, ou as medicações. Mas há sim possibilidades, né, de fazer o tratamento sem as medicações. Mas lembrando, né, que é bom sempre o médico, né, capacitado decidir junto com a família se é ou não com a medicação. Ah, sim. E pode ser genético o autismo? Sim, pode ser genético e a genética ela desempenha um papel muito importante, né? Uhum. Nessa condição que a criança nasce, né? Que ela vem a ter. Sim. Ela tem uma tendência maior, então, de desenvolver o autismo. Sim. E em muitos dos casos é hereditário. Sim. E tem aquelas pessoas também que, às vezes, igual você citou, né, o nome da Letícia Sabater. Letícia, que ela descobriu depois, aos 50 anos de idade. Eu acredito que sim, eu não lembro, mas é assim, já bem assim, depois da meia-idade ela descobriu. Sim, mas é um grau leve, é um grau Leve, isso. E tem isso também, né? Às vezes não atrapalha socialmente o desenvolvimento, o desempenho dela na escola, né? Na faculdade, aí descobre depois de adulto. Isso. E nós temos casos assim na literatura, né? Que muitos falam que nós temos autistas brilhantes, como o Mercy. Sim. O presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton. Bill Clinton. Ele também. O Messi eu descobri, às vezes, uns anos atrás, eu nem sabia. Quando eu falei, né? Olha só, é um ícone no futebol, né? Aí você observa. No caso dele é um grau leve. Leve. Mas você observa, assim, no jeito repetitivo. Sim. No jeito. Ele é bem na dele também. Às vezes eu já vi o treinamento com a equipe dele e ele é bem na dele, não é de ficar, né, igual os outros na brincadeira, então ele é bem na dele. Bem na dele. Mas o que a gente vê na mídia, né? É um excelente pai, um excelente companheiro. Sim. E participa muito, né, dessas questões sociais, em estar ajudando, né? Sim. Então. É o Messi, o Bill Clinton. Tem mais que você lembre? Olha, que eu li, mas eu não tenho certeza, o Albert Einstein também. Albert Einstein. Mas eu não tenho certeza, mas eu já vi, sim, alguma coisa sobre. Sobre ele. É muito interessante. Na verdade, assim, a maioria que eu conheço, assim, que eu já presenciei, são inteligentes. Né? Eu não sei qual grau, às vezes é grau leve, igual você falou, e são pessoas que se quiser, elas conseguem, e muito, muito bons mesmo, igual a esses famosos aí, o qual a senhora citou. A superdotação também é um problema, né? Nós não temos profissionais qualificados para receber esse público também. Aí eu acredito, né, que essa criança, né, que tem o autismo, que é um
um atraso no desenvolvimento neurológico e que atrapalha muito o seu jeito, né, na comunicação, na interação social, mas não perde, né, essa parte que é essa superdotação, habilidades, né? Sim. Vera, o Flávio Pereira Santos está perguntando aqui quais os níveis existentes. A gente já falou isso, né? Nível 1, 2 e o 3, o severo, né? Exato. O leve, o moderado e o severo no autismo. E suas características, as características do autismo também. Igual no leve, você observa que a criança, ela assim, no leve você vai observar aquela criança com pouca interação social, com alguns comportamentos repetitivos e na comunicação, né? E essa criança que é hiperativa e foi diagnosticada com o autismo, ela é hiperativa. É igual a gente falou que depende muito do indivíduo, igual você falou, né? Uhum. Ela, não sei qual é o grau, mas não sei, creio que é grau 1, e que é hiperativa, né? Não consegue ficar parado, sempre está movimentando. Isso também pode ser algum fator hereditário, né? Vindo dos pais, né? Que às vezes o pai é ansioso, sempre foi ansioso, aí junta com a hiperatividade e mais o autismo, ou a hiperatividade faz parte do autismo também? Duas condições totalmente diferentes uma da outra. Distintas. Que é o grau leve, né? Que essa criança tem a dificuldade para se comunicar, a dificuldade para interagir, um comportamento repetitivo e um comportamento repetitivo e a sensibilidade sensorial. Aí, isso nós estamos falando do grau leve. Grau leve. Aí, o moderado, né, ela potencializa mais todas essas dificuldades e sensibilidade que eu te falei. Do grau leve. Isso, quando nós vamos pro moderado. Nítida de... Isso, fica mais... Essa criança requer mais ajuda para poder elaborar melhor, né? Tudo que ela vai fazer no dia a dia. E já o grau severo, ela depende totalmente do outro para os cuidados. Às vezes tem até medo de olhar nos olhos ou para outra pessoa, não tem? Tem medo, às vezes fica agressiva, às vezes se machuca muito, se batendo. Aqui, no caso, o autismo, independente dos níveis que você citou aqui, ela pode trazer a depressão? Pode. Pode porque a depressão, a gente começa Ela serve, então, de gatilho para a depressão. Sério. Porque a pessoa que não tem, assim, não é bem aceita, né? Por causa das suas dificuldades, por causa da sua dificuldade de se comunicar, de interagir com o outro. A tendência dela é se isolar. A tendência dela é nunca ter ninguém para ter uma vida social. Sim, né? no caso, então, a pessoa, um autista que não é acompanhado por profissionais ou não é acompanhado pela família, pelo carinho, o amor da família, ela tem uma grande chance, então, de ter a depressão. Exatamente, mas essa depressão, eu acredito que seja, assim, algo adquirido, né? Por essa falta, né, da interação social. Mas é uma boa pergunta para se investigar, né? Porque o que sabemos sobre a depressão é a falta da produção do hormônio da dopamina,
E da serotonina. Será que o autista ele tem dificuldades para produzir esse hormônio ou não? Ou pode ser também emocional? Pois entra na parte, né? O emocional. Eu estou sendo deixado de lado, eu não tenho facilidade para fazer amigos, eu sou muito seletivo com muitas coisas. Então, isso traz uma certa angústia, né? Sim. Então, para finalizar, Vera, eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês e para finalizar aqui, qual o recadinho para finalizar o primeiro episódio, que vai ter mais? Qual o recadinho que você pode passar para o pessoal de casa que está nos assistindo, que está informando sobre o autismo? Quero agradecer mais uma vez a você pela participação aqui, por ter aceitado o meu convite, tá bom? E qual é o recadinho final que você dá nesse primeiro episódio aí do autismo para o pessoal de casa? Olha, o recado que eu dou é evitar comparações, né? Entre um filho e o outro, entre os coleguinhas, e procurar, se você notou alguma, como já falamos, né? Se notou algum comportamento não esperado da criança, procurar um especialista, um profissional capacitado para essa investigação. E é isso aí, muito obrigado mais uma vez, Vera. E o Momento Saúde fica por aqui até a semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau. Você acabou de assistir Momento Saúde. Apoio Cultural. Você procura uma empresa que cuide da saúde e bem-estar de quem você ama? A RIP Assistencial tem a solução. Com uma equipe multiprofissional experiente e registrada nos conselhos de classe, oferecemos um atendimento humanizado, ético e de qualidade. Atuamos com foco total no cuidado dos nossos pacientes, em qualquer nível de complexidade. Nosso compromisso é tratar, acolher e preservar a saúde, garantindo mais autonomia e tranquilidade para pacientes e familiares. RIP Assistencial, cuidando de quem você ama.